Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento nós iremos tratar de radiciação. Esse conteúdo está nas páginas 27 a 29 do livro 2 de vocês. Aqui nós iremos ver conceitos, aplicações e algumas propriedades. Radiciação. Como já vimos anteriormente, cada operação matemática possui a sua inversa. Da soma à subtração, da multiplicação à divisão e agora da potenciação à radiciação. Enquanto na potenciação estávamos preocupados para identificar a potência, na radiciação devemos encontrar qual o valor multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicado pelo índice, resultou no valor que está no radical. Observem o exemplo. O x representa o índice do radical. Poderá possuir qualquer valor, lembrando que tem que ser maior ou igual a 2. O r é o radicando. Este símbolo é o radical. É um símbolo matemático que expressa a radiciação. O resultado é a nossa raiz. Ao nos referirmos qual é a raiz quadrada de 25, por exemplo, na verdade queremos identificar qual foi o número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, pois o índice do radical vale 2, resultou em 25. Logo podemos concluir que dentre os números positivos, o único que, multiplicado por si mesmo, que dê 25, é 5, pois 5 vezes 5 é 25. Quando efetuamos 7 ao quadrado, obtemos 49, pois 7 vezes 7 é 49. Dizemos então que 49 é o quadrado de 7. Mas o que 7 é de 49? Já pararam para se perguntar? Pois bem, 7 é a raiz quadrada exata de 49. Nem todos os números são quadrados perfeitos. Há uma variedade infinita de números que não possuem raiz quadrada no conjunto dos números naturais. A exemplo, a raiz quadrada de 22, que não existe. Atenção, pessoal! A radiciação nem sempre é possível no conjunto dos números racionais. Há valores que pertencem ao conjunto dos números complexos. Na radiciação, chamamos de raiz quadrada para informar que o índice do radical vale 2. Caso o índice vale 3, teremos a raiz cúbica. Caso o índice seja 4, teremos a raiz quarta. E assim sucessivamente, raiz quinta, raiz sexta. Vamos ver se entendeu. Qual a raiz quadrada de 16? Pensem um pouquinho. Pensaram? Quem falou 4 acertou. Mas professor, por que 4 é a raiz quadrada de 16? Porque 4 vezes 4 é 16. Pensem um pouco sobre a raiz quadrada de 64 e a raiz cúbica de 8. Vamos agora para as propriedades da radiciação. Observem aqui o exemplo. Se o índice do radical é igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Ou seja, se eu tenho raiz n de a elevado a n, o índice e o expoente eles são simplificados, restando apenas o radicando. A base do radicando, melhor dizendo. Segunda propriedade, quando tenho o índice do radical e o expoente do meu radicando, eles podem ser multiplicados ou simplificados. Temos aqui então uma multiplicação ou divisão do índice de um radical e do expoente do radicando pelo mesmo fator. Terceira propriedade. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Ou seja, se eu tenho raiz n de a vezes b, é a mesma coisa que raiz n de a vezes raiz n de b. Isso também funciona para a nossa próxima propriedade. A raiz da divisão é a divisão das raízes. Se eu tenho raiz n de a sobre b, é a mesma coisa que eu ter
raiz n de A dividido por raiz n de B. E agora, vamos para a nossa quinta e última propriedade, raiz da raiz. Ou seja, quando eu tenho uma raiz que está dentro de uma outra raiz, como eu devo proceder? Pois bem, nós devemos multiplicar os índices dessas raízes. Eu tenho raiz n de raiz m de A. Quando eu tenho raiz n de raiz m de A, os índices nm eles se multiplicarão, tendo então raiz nm de A.